Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá e a gente continua tratando sobre a história do Espírito Santo nessas pesquisas que a gente vai fazendo e desenterrando algumas matérias, crônicas, histórias, lendas, tudo que diz respeito à história do Espírito Santo. Não é? Uma história de Vila Velha, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, Vitória também, a ilha, né? Que é uma das capitais mais antigas do Brasil. E a gente está sempre trazendo essas histórias, desde o início da colonização portuguesa, jesuítas e tudo, passando pelas navegações, o tráfico negreiro, toda essa história da pirataria também, a gente vem trazendo até Revolução Industrial e imigração italiana e alemã, suíça, pomeranos, etc. E vamos embora, vamos trazendo tudo. A queda do Primeiro Império, do Segundo Império, Dia do Fico e Independência, e depois abolição, Dom Pedro II, abdicação, perdão, golpe militar que tirou a família imperial do poder, o exílio de Dom Pedro, doente já, a Princesa Isabel também, em Paris, falecimento e tudo, aí vem a Primeira República, a Segunda República, depois Estado Novo, a gente vai, né, vamos embora, vamos trazendo. E falando nos anos 50, depois, né, a Juscelino Kubitschek, todo aquele ufanismo que aconteceu ali no final dos anos 50 e início de 60, inauguração de Brasília e tal. Nesse período a gente vem trazer Vitória, né, que nesse período estava em franco debate acerca da urbanização da cidade, que estava deixando muito a desejar. Muitas reclamações. Vitória viveu ali até os anos 60, uma cidade muito subdesenvolvida, terrível, faltando iluminação, saneamento básico, faltando coleta de lixo, pavimentação das estradas. Vitória ficou ali entre os anos 50 e 60, até os anos 50, final dos anos 50, Vitória ficou nesse jeito, né? Parecendo, sei lá, não dá nem pra gente descrever. É melhor a gente ler o que escreveu aqui o Adam Emil com as fotografias do Moacir Silva do que a gente mesmo ficar falando, né? Porque Vitória precisava realmente de um desenvolvimento, né? Que aplicasse em infraestrutura, né? Então realmente Vitória ficou devendo muito. A gente teve um hiato assim de tempo que a cidade ficou parada, o Espírito Santo ficou parado, né? Ali no final dos anos 60, 70, com alguma coisa da Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgica de Tubarão, os novos portos, ali é que Vitória deu uma respirada, e a partir daí a gente, né? Aí veio a década de 80, foi a década perdida que a gente chama, né? Mas agora não, agora a gente está vendo aí que de 10 anos para cá a cidade meio que deu uma desenvolvida boa mesmo, né? Agora, tratando dessa matéria, gente, que é do jornal, cadê? Folha do Povo, de 1953. Aqui não tá não, eu cortei aqui. Mas é o jornal Folha do Povo, de 1953, novembro. O Adam, ele andou pela cidade, especialmente pela periferia, dando a volta na ilha de Vitória, que existe um contorno, você dá a volta na ilha toda, né? E andou analisando como estavam os bairros da periferia, né? Lembrando que os bairros nobres da cidade nos anos 50 eram Cidade Alta, Cidade Baixa e Praia do Canto. Então, os outros bairros eram periféricos, com muitos problemas, né, de estrutura e tudo. Aí a gente vai falar agora na Praia do Suá, que o título está falando aí, vocês estão vendo, precisa de transporte. E é a 16ª matéria da série Visitando Bairros e Subúrbios, do jornal Folha do Povo do final de 1953. Da antiga colônia de pescadores a um dos mais progressistas bairros da cidade. Quando fala em progressista, nessa época a conotação era outra, tá? Quando você fala em progressista hoje, você está falando de esquerda. Nessa época não, progressista é aquele que está aberto ao progresso, né? O empreendedor, por exemplo, não era chamado de empreendedor, era chamado de capitalista. O capitalista fulano de tal, porque ele tinha um comércio, ele tinha uma indústria, uma loja, ele tinha uma rede de lojas, ele era um capitalista. Era um cara que estava à vanguarda, né?
progressista no sentido do capitalismo, né? Exatamente essa era a conotação. Praia do Suá, suas indústrias e suas deficiências. As últimas são muitas. As últimas, ele diz, deficiências. Está aqui no hífen, né? Transporte, calçamento, lixo, lama, poeira e iluminação. Gente, todos os bairros de Vitória nessa época, fazendo o contorno todo, o centro da cidade, tudo bem. Aí vem a Vila Rubim, o mercado da Vila Rubim. Aí Santo Antônio, né? Aí a gente faz aquela curva lá na Ilha das Caieiras, e ele vem fazendo essas matérias e vendo todas as mazelas da população da periferia. E a gente chega ao bairro Praia do Suá, que faz uma divisão entre o centro e a zona norte da cidade, a zona sul da cidade. Aí está falando aqui, o bairro Praia do Suá, melhor, Praia do Suá, como é mais conhecido, deixa eu ler aqui para vocês, é o primeiro bairro à beira-mar da zona norte da cidade, perdão, zona norte, tá, gente? Que será comentado. Depois ele vai falar de Praia do Canto, né, etc. Santa Lúcia e outros, né? Há tempos atrás, pouco mais de 10 anos, a Praia do Suá era habitada quase que somente por pescadores. Ele está falando dos anos 40. Até os anos 40 era uma grande colônia de onde vinha todo pescado para o mercado da Vila Rubim, né, gente? Era por esse motivo conhecido apenas como o bairro dos pescadores. Lá tinha uma zona, como até hoje, né? Tem uma zona pesqueira grande, com muitos barcos, ancoradouro, etc., né? Até os dias atuais, muitos acreditam que a maior parte da sua população seja de pescadores, até 53, 54 por aí. Entretanto, a crise de habitações que envolveu a cidade, quando ele fala cidade, ele fala aqui do centro da cidade, né? do centro histórico, fez com que o bairro, outrora habitado somente por homens do mar, passasse a ter como moradores pessoas de diversas profissões, notadamente funcionários e operários. Quando ele fala em funcionário, eu já comentei isso aqui em outro vídeo, quando o Adam fala em funcionário, ele está falando de funcionário público, tá? Especialmente de baixo escalão, professores, né? Que não são funcionários de alto escalão, né? Não é o pessoal dos tribunais de justiça, não. Esse povo morava no Parque Moscoso e na Cidade Alta, ali nos arredores do Palácio e da Catedral Metropolitana, que era onde moravam as famílias ricas da cidade, né? Os grandes empresários e tal. A Praia do Suá, então, assim como Jucutuquara e o centro da cidade, nos arredores do Parque Moscoso, serviu primeiramente o Parque Moscoso, a vila a vila de funcionários ali no Parque Moscoso, nos anos 1910, 1920. Depois a Jucutuquara, com a montagem da fábrica de aninhagem, de sacaria de juta, ali famosa em Jucutuquara, ali também o bairro se transformou em um bairro de operários, né? Funcionários públicos também e operários da indústria. E depois a Praia do Suá, nos anos 1950, né? Aí ele continua aqui. O Suá é um bairro que maior progresso alcançou nos últimos tempos. Modernas construções contrastam com pequenas e toscas casas de pescadores. Já teve um estaleiro bem montado e chegou a construir o maior barco de madeira do Brasil. Dizemos já teve, porquanto, segundo fomos informados, as dependências do estaleiro foram transformadas em depósitos de materiais. Exatamente, gente. Na Praia do Suá, ali onde hoje está o Clube Álvares Cabral, ali havia um grande estaleiro, né? Eu vou até procurar aqui para vocês, para colocar essa foto. Enquanto eu gravo aqui, a gente procura, né? A gente vai batendo papo aqui. E aqui, gente, ó, eu vou mostrar para vocês o estaleiro da Praia do Suá, onde hoje está o Clube Álvares Cabral, ali o DENIT, ali. Esse morrinho que vocês estão vendo aí é aquele pequeno montezinho que divide o DENIT do Clube Álvares Cabral, tá? Esse não foi demolido, não foi quebrado, né? Então esse morrinho ainda continua lá. Ali atrás é a Maria Catoré, a ilha, né? Vocês veem até que na Maria Catoré aqui havia uma residência, lá hoje está em ruínas, né? Que é um mistério. Quem morava lá na Maria Catoré nessa época, né? Nessa ilha aí. Aí a gente continua aqui com a matéria do Adam comentando sobre o estaleiro, né? Que foi desativado. Ele comenta aqui da desativação do estaleiro.
Deixa eu deixar a foto aqui para vocês, né? Vou trazer para cá. Vamos deixar a foto lá, que a foto é mais bonita, né? Aí, falando do estaleiro, né? Que foi desativado. E com a desativação do estaleiro, eles construíram ali depósitos de materiais da prefeitura, né? Do governo do estado também. Possui uma bem montada fábrica de massas alimentícias, uma casa de saúde, uma fábrica de bebidas, além de outras pequenas indústrias. Como se verifica, a localidade da Praia do Suá teve um surto de progresso intenso, porque ali, gente, era o que o Saturnino de Brito chamou de Novo Arrabalde. Já havia um projeto lá, desde os anos 1910, de fazer um grande aterro, tanto aqui no centro, onde tem hoje aqui a Avenida Beira-Mar, quanto lá na Praia do Suá. Um grande aterro para onde casas e comércio, indústrias iam, né, fazer esse movimento de descentralização dessas obras, né, para poder tirar aqui do centro. Já havia a ideia de tirar tudo aqui do centro, porque aqui estava muito apertado já, não tinha como construir mais nada. Tanto que a gente viu nos anos 60 e 70 essa profusão de prédios altos aqui no centro, que acabou descaracterizando o centro, né? No entorno do Parque Moscoso. Aquelas casas lindas que haviam ali foram todas demolidas e construíram prédios de 20 andares ali, que estão até hoje lá, né? Mas meio que descaracterizou ali. Se tivesse aqueles casarões antigos, seria uma coisa bucólica, lindo, muito lindo mesmo. E havia realmente a necessidade de descentralizar residências e comércios, indústrias, né? E isso foi feito mesmo. Então, ali na Praia do Suá era o primeiro local a partir do centro onde se podia fazer isso, né? Aí fala desse desenvolvimento do progresso intenso na Praia do Suá e com as obras de Bento Ferreira e a construção de um moderno estaleiro com capacidade para proceder reparos e construir navios de grande tonelagem. A Praia do Suá certamente será um dos bairros de maior importância na vida da cidade. Você vê, o cara foi visionário, que realmente, né? Isso realmente aconteceu mesmo. Acabou que a Praia do Suá tornou-se um bairro muito importante mesmo, Bento Ferreira também, né? Nessa primeira foto aqui a gente vê a antiga rua João Capuchino, onde se encontra localizada a Pensão Alegre. Também nessa rua localizam-se duas outras casas de tolerância, onde voam as mariposas durante a noite, que foram fechadas pelas autoridades policiais. Por que não fechar também a restante? Tá vendo? A Pensão Alegre já era um prostíbulo aqui na Praia do Suá, né? A situação se torna mais complexa quando se sabe que a Praia do Suá se ressente de policiamento. Tá vendo? Não havia policiamento, ele usa o verbo de forma ressentir de outra forma, né? Nessa rua aqui, Almirante Tamandaré, famosa rua da Praia do Suá, né? O lixo, o capim rasteiro, a falta de pavimentação, a iluminação deficiente fazem da rua Almirante Tamandaré uma via pública lamentável. Vê que a Praia do Suá nos anos 60, gente, era chão, tá? Não tinha calçamento não, era chão mesmo. Nos dias de chuva, os buracos se tornam verdadeiras lagoas que prejudicam não somente a passagem dos pedestres, mas principalmente o tráfego normal de veículos. Aí a gente vê o seguinte, que Bento Ferreira nessa época não existia, tá, gente? Era um alagadiço, era um grande manguezal, tá? Bento Ferreira não existia. Deixa eu trazer aqui para vocês uma foto. Vamos trazer para cá, para vocês poderem ver como era. Ó. Opa, cadê? Deixa eu tirar aqui. E aqui a gente vê como era Bento Ferreira, gente, olha. Ali é o estaleiro, né? A construção dos armazéns, onde ficava o antigo estaleiro, né? Ali na Praia de Suá, em Bento Ferreira, aí é o estaleiro em 1951, depois ele foi desativado, né? Aí a gente tem umas filmagens aqui, né, que nós digitalizamos nos anos, sei lá, tem mais ou menos uns 15 anos que nós digitalizamos essas imagens. Esse é o aterro de Bento Ferreira. Lá atrás a gente vê Ilha de Santa Maria e tal, né? Jucutuquara lá atrás, ó, tá vendo? Ali Ilha de Montebello e Ilha de Santa Maria. Os aterros não haviam começado ainda. Existia uma preocupação de trazer essas indústrias para a região da Praia do Suá, mas não havia sido ainda, não havia começado ainda. Aí é onde está o Álvares Cabral hoje, tá, pessoal?
mas Bento Ferreira ainda não havia sido aterrado em 1951. O aterro começou em 1954, um grande aterro, né? Aí é onde está o Álvares Cabral hoje, tá, pessoal? Aí vamos lá, tem mais imagens aqui, quer ver? Que são fotos incríveis do estaleiro ali da Praia do Suá. Aí é o governador Jones dos Santos Neves e o acervo é do Eumenes Guimarães, que vocês estão vendo aí de Summer, de terno branco, né? E esse é uma panorâmica maravilhosa do Mazei, do fotógrafo Mazei. São 3 fotos, na verdade, que eu peguei e colei as 3 fotos, né? Dei uma digitalizada nelas. Aí você vê a ilha de Santa Maria, ilha de Monte Belo, tá vendo? Ó? O aterro de Bento Ferreira aí na foto. À esquerda você vê o antigo estaleiro com aquelas 2 palmeiras lá, a região onde está hoje o Sans Clube, o Clube Álvares Cabral, a Prefeitura de Vitória, tá tudo aí no mesmo lugar, tá, gente? A Câmara de Vereadores, né? Tá tudo aí, a Receita Federal. Isso tudo foi um grande aterro, era um grande manguezal com várias ilhas, foi tudo aterrado para dar início a esse desenvolvimento, né, que a gente está lendo aqui hoje com vocês, aqui nessa matéria do jornal Folha do Povo de 1953. Aí tá, ele segue falando aqui, deixa eu ver onde é que a gente parou. O bairro apresenta ruas em lastimável estado, quer em dias de sol, muita poeira, imagina. Por isso que o pessoal antigamente usava aquele sobretudo que se chamava guarda-pó. Meu avô tinha andava muito de trem, meu avô Davi era professor, foi professor em Araguaia, diretor da escola de Araguaia. E quando minha família morou em Araguaia, né? E meu avô andava de guarda-pó porque saía do trem, nossa. E quando chove, lama na Praia do Suá. Que seja melhorado o transporte com a colocação de mais alguns veículos. Ou ônibus, né? Aquelas jardineiras, ou bonde mesmo. Nessa época já tinha bonde ali, já há bastante tempo, né? Que seja melhorada também a iluminação, que é deficiente, faltando em algumas ruas. Que seja construída uma rede de esgoto. Você vê, não havia esgoto, hein, gente? Pois não se concebe que um bairro populoso não o possua. Que seja instalado um pequeno mercado. Também não havia mercado, viu? Ó, ambulância. Que seja feita a coleta do lixo, além de muitos outros melhoramentos gerais. Aí ele fala da principal rua na época, que era Almirante Tamandaré. Não era a Ferreira Coelho, era Almirante Tamandaré, que é a principal via pública do bairro. Eu moro em Bento Ferreira, gente, há 50 anos, mais ou menos, né? Então eu conheço bem a região ali. Eu estou ali desde os 14 anos de idade, né? Entretanto, a rua que tem o nome do grande brasileiro está bem abandonada. O lixo, o capim rasteiro, a iluminação deficiente, a falta de calçamento e até mesmo de meio fio nos leva a outra afirmativa. A rua Almirante Tamandaré está muito abandonada. Perguntamos a um morador se não se realizava ali a coleta do lixo. Respondeu-nos o cidadão que não vê lixeiro há bastante tempo. Será que essa explicação para os depósitos de lixo? Aí ele vê daqueles montes de lixo, né, que você vê pela rua, né? Então o repórter já viu isso em outros bairros também, o Adam Emil e o Moacir Silva reclamando da falta de coleta de lixo em Vitória, que era geral, era em toda a ilha. Não sabemos se é por isso, pela falta da coleta, que há esse monte de lixo armazenado em montes pelo bairro. Claro que é, né? Apenas fazemos o devido registro, como dever do repórter, né? Devendo a competência da repartição municipal tomar a providência cabível a fim de acabar com esse desagradável espetáculo. Aí ele vem falar da rua Ferreira Coelho, que é outra rua importante do bairro, né? Será que eu encontro aqui? Aqui é o estaleiro, gente, ó. Aqui é o grande estaleiro que havia ali até os anos 1970, 80, né? Até hoje existe ali um ou outro estaleiro aí fazendo recondicionamento, né, de barcos, né? Aí a gente vê a construção desse grande navio de madeira, que foi um grande navio de madeira construído ali na Praia de Suá, quando ali havia... Ali no final da rua do DENIT, né? Entrando ali entre o DENIT e o Instituto Braille, ali na Avenida Beira-Mar.
A Rua Ferreira Coelho é outra que se encontra em estado deplorável, que é a rua que tem o nome Ferreira Coelho, onde nos dias de chuva um verdadeiro lamaçal e nos de sol poeira desagradável predomina. Imagina dentro das casas, né, como é que não ficava, né, gente? Bastando que caiam meia dúzia de gotas de chuva, pois a terra fofa pegajosa toma conta. Excesso de capim se transforma em uma lama nas margens, com a iluminação deficiente, lixo e os eternos buracos com o tempo completam o aspecto de desleixo dessa rua. Temos ainda a Rua João Capuchinho, onde se encontra instalado um prostíbulo. Também nessa rua localizam-se outras duas casas de tolerância que foram fechadas pelas autoridades policiais. Perguntamos, o porquê não dar o mesmo destino a outra casa, que é a tal da Pensão Alegre. O pessoal chamava de Pensão Alegre. Onde você vai? Vou na Pensão Alegre. Olha que foto bacana lá no estaleiro. Ó. A gente vê o Jones, o Eumenes Guimarães. Olha, o dia que o barco saiu do estaleiro depois de uma... É um barco a vapor, tá vendo, gente? Olha. Deixa eu ver aqui o mais. O que tem aqui? Aí tá falando da Rua Ferreira Coelho. Aí tem também a Rua Leitão de Souza, também se encontra em péssimas condições. Sem possuir calçamento, luz elétrica, com muito lixo e capim. E tem ainda, como se não bastasse, uma vala fétida por onde escorre as sujeiras das residências ali localizadas. Você vê que não havia esgotamento, então o pessoal colocava o cano pro lado de fora numa vala qualquer e pronto, né? Vamos ver mais foto aqui. Essas fotos são incríveis, né, gente? Olha. Essas fotos são incríveis mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó, o estaleiro aqui é nos anos 30, tá, gente? Você vê que já havia um estaleiro ali na Praia de Suá nos anos 1930. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Do lado de Paú também, no Inhoá também havia estaleiro, tá? Então Vitória sempre teve, Vitória e Vila Velha, a Bahia toda, né? Sempre tiveram esse talento para a construção naval, né? Que infelizmente veio se perdendo ao longo do tempo, né? Infelizmente, uma pena mesmo. Aí continua aqui o repórter falando da Praia do Suá. Uma lama interminável, o lixo, o mato tomaram conta da Rua Professor Sarmento. Essa talvez seja a rua mais feia do bairro. Os dejetos são feitos na própria rua. Nossa. Perdão, os despejos. Dejeto não, gente. Ninguém ia fazer número 2, número 1 na rua ali, né? Em virtude de não existir rede de esgoto. A Rua São Sebastião destaca-se pela quantidade de lixo que exibe. Montes e montes, a gente chama de monturos, né? De lixo estão apodrecendo à espera de que a prefeitura faça a remoção. Aí, para terminar, temos as ruas Almirante Barroso e Neves Armon, ambas em notável falta de calçamento, iluminação deficiente, bastante capim, muita poeira e, como não podia deixar de ser, lixo por toda parte. Torna-se necessário que as autoridades municipais devotem um pouco mais de atenção ao aspecto geral do bairro Praia do Suá, que em bem pouco tempo deixará de ser um bairro de pescadores para se tornar um dos bairros mais progressistas da Zona Norte. Aí depois ele continua falando sobre, aqui ó, falando sobre o grupo escolar, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá aqui. E aí o jornal continua falando um pouquinho mais, né? Mais uma coluna do jornal falando sobre o grupo escolar Colatina Mascarenhas, construído ali na Praia do Suá também, deficiente, precisando de mais salas, etc, né? E aí a gente vê todas essas mazelas da Praia do Suá nos anos 1950, com textos de Adam Emil e fotografias de Moacir Silva, como vocês veem aí no texto, né? É a 16ª matéria para o jornal Folha do Povo, da série Visitando Bairros e Subúrbios. Aí tá a Praia do Suá, a gente consegue ver, gente, ó, o planejamento, Bento Ferreira, o planejamento depois do aterro. Aqui era tudo mangue, vocês veem aqui, ó, um braço de mar correndo aqui por dentro do bairro, ó, onde hoje estaria mais ou menos a Avenida César Lelau, tá? Aqui você vê o ginásio do Deares, aqui ao lado o Senai, estava sendo construído aqui o Senai. Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês, não? Vamos baixar a foto de uma vez e vamos ampliar assim, na moral aqui, ó. Aqui, gente, ó, é onde está o Álvares Cabral hoje. Esse monte aqui continua no mesmo lugar, tá? Aqui é o DENIT,
Aqui é o Senai, ainda não havia Senac, somente Senai. E aqui o ginásio do DED, o antigo DED, o DEARES. O nosso prédio onde eu morei está aqui nesse terreno, ó. O edifício João Bonadimã. Do outro lado aqui é que foi construído o Instituto Braille, tá? Aqui é hoje a entrada do bairro Jesus de Nazaré, que nessa época não tinha esse nome, tá? Aqui era o Morro do Suá. E aqui atrás era a Praia de Bento Ferreira. E aqui é o antigo estaleiro da Praia do Suá, nos anos 1930, né, que foi transformado em depósito da Prefeitura e do Governo do Estado, da CEMAG, né? Central de Abastecimento, ali nos anos 1950, 1960. Essa foto é do Paulo Bonino, né? Linda foto. Você vê que criaram aqui no meio de Bento Ferreira, aqui atrás do ginásio do DED, onde está hoje o DEARES, toda essa quadra, ó, é a quadra onde se encontra o DEARES, né? E aqui do lado é onde está hoje o estádio do Vitória, né? O Vitória Futebol Clube ali, né? Incrível, né? Incrível. Essa foto realmente é incrível. E você vê o desenvolvimento do bairro nesses últimos 60 anos, mais ou menos, né? Aí lá atrás a gente vê, ó, linda foto, né? A gente vê aqui o Morro do Suá, o Jesus de Nazaré. Vejam como está hoje, como era antigamente, ó. E lá atrás está ali Vila Velha, Prainha, né? O Inhoá e tudo, né? O Morro do Cruzeiro, o Convento da Penha, o Morro do Moreno. Lá atrás você vê, ó, a Praia da Costa. E é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, sempre trazendo essas pesquisas, fazendo comentário. Quero pedir desculpas, porque tem muita gente fazendo comentário nos vídeos e às vezes não dá para responder todo mundo. Eu estou respondendo devagarzinho, tá? Tem gente reclamando lá, falando mal, que ele não responde. Calma, gente. Eu vou responder todo mundo, eu juro. E aceitar sugestões também. Só que a gente faz muito vídeo e fica fazendo upload para os canais diversos, né? Porque não é só para o YouTube que eu faço o upload. Eu faço para 2 canais do YouTube, o Memória Capixaba e o meu, Fábio Pirajá. Eu subo para os 2, até por questão de backup. Pode ser que a gente perca o canal, aí tem o backup, já perdi um canal, então a gente tem que ter cuidado de não colocar todos os ovos numa cesta só. Subo para o Facebook, para 2 Facebooks, para o Memória Capixaba, o grupo, e para o Memória Capixaba página, que também temos, né, como backup. E subo para as outras plataformas todas também, né? Instagram, TikTok, Twitter, tudo que dá para subir a gente sobe. No Twitter, por exemplo, só pagando, né, para subir vídeo longo. O TikTok também, se o vídeo tiver mais de 30 minutos, não sobe. Instagram também, vídeo longo não sobe. Esse já vai para 30 minutos. Então, tem uma série de restrições em várias plataformas diferentes, então você tem que ficar adequando, né, para poder subir para todos. Mas o principal, a gente sabe que é o YouTube, né? Esse ano, até o final do ano, o começo do ano que vem, 2025, a gente vai ver o YouTube chegar no mesmo patamar de publicidade de todas as televisões brasileiras, né? Então, juntando todas as plataformas digitais, o pessoal está assistindo mais conteúdo de vídeo no YouTube e em outras plataformas do que na TV aberta. Então já é um problema sério. O rádio também está enfrentando esse problema. Então a gente está vendo o desenvolvimento dessas plataformas digitais nos canais de streaming, que são muito mais vistos hoje pelo cidadão, né, pelo consumidor, do que a televisão aberta. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, a TV Globo com suas novelas flopando, uma flopando atrás da outra. E o jornalismo também, né, perdeu credibilidade. Então a gente está vendo aí uma modificação. Está chegando aí no ano que vem talvez a TV 3.0, que vai ser uma ligação entre internet e a televisão aberta, que é uma tentativa da TV aberta de se manter relevante para o mercado publicitário, né? Então a gente ainda vai ver muita modificação nesse cenário daqui até 2030. Vai mudar muita coisa, gente. E nós estamos atentos aqui no Memória Capixaba. Então valeu, eu sou Fábio Pirajá, então muito obrigado. Eu vou responder a todo mundo, aceitando sugestões, né, para mais vídeos aqui no canal. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.